Oi, eu sou o Arthur Melo, eu sou sócio da Vita, sou co-CIO e hoje a gente vai falar sobre NTNBs. NTNB é um título do Tesouro que ele dá uma remuneração para quem compra ele, que é a variação da inflação mais uma coisa que a gente chama de cupom. Esse cupom ele pode variar dependendo das condições de mercado. E é isso que a gente olha quando a gente faz alguma recomendação. Então, por exemplo, se você compra uma NTNB com vencimento para 2030, que está sendo negociada no mercado a inflação mais 5%, significa que se você segurar esse título até 2030, a sua rentabilidade vai ser exatamente a variação da inflação mais 5% ao ano. Essas taxas elas são sempre negociadas de forma anualizada. Existem sim outras NTNBs, existe por exemplo a NTNF, que é um título pré-fixado. Então você tem uma taxa que ela é pré-fixada por um determinado tempo, que tem vários vencimentos, 2030, 2040, enfim, os vencimentos que o Tesouro Nacional faz as emissões, mas aí a taxa já é uma taxa pré-acordada, você negocia ela no mercado e você vai ter aquela rentabilidade sempre segurando até o final. Acho que é importante dizer que renda fixa, ela tem esse nome, mas ela varia, né? A renda fixa ela é fixa se você comprar esse título e você segurar ele até o vencimento. Ao longo do tempo, pode acontecer o que a gente chama de marcação a mercado. Ou seja, se essas taxas mudam ao longo do tempo, o preço e a sua rentabilidade, portanto, ela também vai variar. Isso não é uma coisa fixa. Então, toda vez que a gente faz uma recomendação de investimento, a gente imagina que a gente vai segurar ela até o final. Mas, obviamente, dependendo das condições de mercado, a gente pode sair delas antes, mas a renda fixa ela só funciona dessa forma se você, de fato, segurar ela até o vencimento. Porque a gente elimina o risco, né, quando você investe em qualquer título do Tesouro Nacional, o que a gente fala de risco de crédito. Quando a gente fala de risco de crédito, normalmente a gente está falando de empresas privadas. No limite, o Tesouro Nacional tem uma habilidade que nenhuma outra instituição tem, que é imprimir dinheiro. Obviamente isso traz outros riscos, que é inflação, etc. Mas toda vez que a gente faz investimento, a gente olha basicamente três riscos, né? Risco de crédito, risco de mercado e risco de duration, que a gente chama, né? O prazo dos vencimentos de um investimento que a gente faz. Quando a gente investe no Tesouro Nacional, a gente retira um desses riscos, que é o risco de crédito. Os outros riscos, eles continuam existindo. As taxas que a gente investe, elas podem variar ao longo do tempo. Obviamente, quando você compra um título mais curto, ele tem um risco inferior a um título de risco mais longo, mas quando a gente investe num título do Tesouro Nacional, de maneira prática, a gente está tirando o risco de crédito. A NTNB principal, ela não paga juros ao longo do período que você investe. Ou seja, quando você compra um título e, por exemplo, você acorda que você vai investir a IPCA mais 6%, você vai ter essa rentabilidade ao longo do tempo, mas você não vai receber nenhum cupom, nenhum dinheiro ao longo do vencimento desse título. Qual que é essencialmente a diferença na prática? Quando você compra um título principal, você tira da mesa o risco de reinvestimento. O que é esse risco de reinvestimento? Vamos supor que você comprou um título, vou usar de novo 6% como exemplo aqui. Um título que vai te pagar IPCA mais 6% por 5 anos, por exemplo. E vamos supor que as condições de mercado melhoram ao longo do tempo e esse mesmo título daqui a 2 anos ele está sendo negociado a IPCA mais 3%, por exemplo. Ao longo do tempo, se você não comprou uma NTNB principal, você foi recebendo juros que, no caso, são 6% ao ano. Isso é um juro fixo, você recebe. Então, se você comprou R$100, você vai receber R$6 por ano como amortização desse título. Se as taxas caírem, você não vai conseguir reinvestir naquela tua taxa que você acordou logo no começo. Mas isso também vale para o outro exemplo, né? Se as taxas subirem, você vai ter uma condição melhor de reinvestimento. Então, na Vita, normalmente a gente não compra títulos de NTNB principal. A gente opta por receber esse fluxo de dividendos, de cupons ao longo do tempo. Quando que vale a pena você comprar isso? Quando você acha que as taxas elas vão
necessariamente cair ao longo do tempo. Isso também, obviamente, depende um pouco da nossa visão de mercado e do que a gente está observando. A gente gosta muito dos títulos de inflação, das NTNBs. Se a gente olha uma janela, né, de mais longo prazo, a gente gosta de olhar investimentos que durem 3, 4, 5 anos, a probabilidade de você bater o CDI ela é altíssima. Essa é uma das vantagens. A outra vantagem é que você está protegido da inflação, que no Brasil é algo que ela é uma inflação que a gente normalmente subestima. Às vezes a gente acha que ela está controlada, mas na verdade ela não está. Então, a gente acha que é um título que tem um retorno que é muito bom no longo prazo, que ela normalmente bate o benchmark, né, bate o CDI, mas também, mesmo em momentos que ela não bate o CDI, você está de alguma forma protegido de uma inflação mais alta por um determinado período. E a gente acha que quando a gente olha os investimentos, a gente sempre está olhando o juro real, né? O que o nosso investidor, o que o nosso cliente está ganhando acima da inflação. Apesar da gente ter o CDI como base, como benchmark, a gente sempre tem um olho do quanto que os nossos clientes estão efetivamente ganhando acima da inflação. Bom, acho que isso é tudo sobre as NTNBs. Se você gostou desse vídeo, segue a gente, segue o nosso canal e ative as suas notificações. Obrigado. Há riscos de investir no Tesouro IPCA+? Há riscos para tudo, né? É isso. Agora, para encerrar, você fala... Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho. Não, fala. Não, espera, tem o... Não, sim, Tá.